Olá pessoal, tudo bem? O assunto desta aula são os números decimais. A fim da gente introduzir este conteúdo, vale a pena a gente relembrar o que significa medir. Pessoal, medir algo significa comparar este algo com uma unidade padrão de medida pré-estabelecida. Isso que significa medir. Por exemplo, suponha que você esteja viajando e se depare com a seguinte placa: ponte, comprimento 50 metros. O que isso significa? Significa que a unidade padrão de medida para comprimento, que é o metro, cabe na ponte 50 vezes. Isso que significa medir. Medir é comparar. Mais um exemplo agora para a gente fazer o gancho com o nosso assunto, os números decimais, tá? Suponha agora que a gente queira medir o comprimento deste retângulo, eu quero medir o comprimento deste retângulo, tomando como unidade padrão de medida esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, né, o comprimento desse segmento, que vai ser a unidade padrão de medida. Tudo bem? Então, o que eu devo verificar? Eu devo verificar quantas vezes esse comprimento cabe aqui, né? Quantas vezes a unidade de medida, né? Vamos dizer assim, ó, quantas vezes a unidade de medida, que é esse U, cabe aqui no comprimento do retângulo. Vamos verificar? Olha, a gente vê que cabe uma vez, duas vezes, né? A unidade de medida cabe aqui no comprimento, duas vezes inteiras, não é verdade? Mas ainda está sobrando aqui um pedacinho do comprimento do retângulo, e aqui nessa sobra, conforme você observa, a unidade de medida não cabe uma vez inteira aqui. Então, o que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente divide a unidade de medida em 10 partes iguais, obtendo uma subunidade, né? Isso aqui é uma subunidade de medida. Essa subunidade de medida, então, é um décimo, mede um décimo da unidade de medida. E agora o que a gente faz? A gente verifica quantas vezes essa subunidade cabe aqui nesse comprimento que está restando, que falta aqui do retângulo, não é verdade? Então vamos verificar quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes essa subunidade aqui, olha, cabe aqui 5 vezes. Muito bem. Mas olha só, se você analisar direitinho, ainda está faltando um pedacinho aqui do comprimento do retângulo, tá vendo? O que a gente faz então? Novamente, a gente pega essa subunidade aqui, melhor dizendo, a gente pega essa subunidade e divide em 10 partes iguais. Pronto, então peguei essa subunidade, dividi em 10 partes iguais. Então, o comprimento dessa nova subunidade é um décimo de um décimo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, um centésimo da unidade de medida. E aí a gente verifica quantas vezes essa nova subunidade cabe no comprimento do retângulo. Uma única vez. Muito bem. Acabei, então, de comparar o comprimento do retângulo com unidade pré-estabelecida, com unidade de medida pré-estabelecida. Está na hora da gente computar essa medida. Vamos lá. O comprimento C, então, ó, vou chamar de C o comprimento do retângulo. Vai ser uma, duas vezes a unidade inteira, mais, olha só, quantas vezes coube um décimo da unidade aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, mais 5 décimos, mais um centésimo, né? Que esse pedacinho aqui, um centésimo da unidade de medida, coube aqui uma única vez. Então, mais um centésimo. Muito bem. Bom, pessoal, a partir de agora, a gente faz as seguintes convenções. Olha para cá, olha para cá. Olha só, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga uma fração, chamada fração decimal. Aquela fração em que o denominador é uma potência de 10, a gente chama de fração decimal. Aqui a gente tem uma fração, tal que o numerador é um algarismo e o denominador é 10. Nós vamos representar essa fração por 0, o algarismo. Por exemplo, 7 sobre 10. Por definição, o 7 sobre 10 será representado por 0,7. Próxima fração. O que a gente enxerga aqui na próxima fração? A sobre 100. É uma fração tal que o numerador é um algarismo e o denominador é 100. Como é que a gente vai representar essa fração? 0,0A. Por exemplo, 9 sobre 100. O 9 sobre 100 vai ser 0,09.
E aí eu tenho certeza que você já entendeu a brincadeira, não é verdade? Ó, o que a gente tem aqui? Uma fração, o numerador é um algarismo, o denominador é 1000. Como é que a gente representa? 0,00 esse algarismo. Por exemplo, 7 sobre 1000 é 0,007. E assim por diante. Bom, feitas essas convenções, pessoal, a gente tem condições agora de escrever o nosso comprimento, né, o comprimento do retângulo, assim, ó, 2 mais. Aqui eu tenho 5 sobre 10. De acordo com essa primeira convenção aqui, o 5 sobre 10 a gente escreve 0,5 mais o 1 sobre 100. Ó. De acordo com a segunda convenção aqui, o 1 sobre 100 é o quê? É 0,01. Muito bem. Pessoal, eu obtive aqui uma soma, tá vendo? O comprimento aqui é uma soma. E essa soma não é uma soma qualquer, pessoal. É uma soma especial que eu vou chamá-la de soma padrão. Esse termo soma padrão você não vai achar nos livros. Eu que estou inventando aqui esse termo para facilitar a nossa comunicação. Então eu tenho aqui uma soma padrão. Professor, quando uma soma será dita padrão? Quando acontecer o seguinte: quando a primeira parcela for um número natural, a segunda parcela for um número do tipo 0,1 algarismo, a terceira parcela 0,0 um outro algarismo, a parcela seguinte 0,00 um algarismo e assim por diante. A quantidade de zeros após a vírgula vai aumentando de 1 em 1. Isso que eu estou chamando de soma padrão, tá? Bom, aí, pessoal, é o seguinte: toda vez que você se deparar com uma soma padrão como essa, você vai representá-la assim, ó, vai representá-la assim. Você vai escrever a primeira parcela, que é um número natural, 2, coloca a vírgula. Depois você escreve os algarismos que aparecem nas parcelas seguintes, bem na ordem que aparecem. Então aqui tem um 5, aqui tem um 1, então 2,51 unidade de medidas. Pronto. O comprimento do retângulo é 2,51 unidades de medida. Surgem assim, pessoal, os números decimais, uns números com vírgula. 2,51 é um número decimal, é um número com vírgula. Alguns exemplos para clarear as ideias. Represente as somas abaixo com números decimais. Observe que eu tenho aqui, pessoal, uma soma padrão, não é verdade? Por que essa soma aqui é padrão? Porque a primeira parcela é um número natural, a segunda parcela é 0,1 algarismo, a parcela seguinte 0,0 um outro algarismo e a última parcela 0,00 um outro algarismo. Então eu tenho aqui uma soma padrão. Como é que a gente representa? Você escreve o número natural, 3, vírgula. Depois escreve os algarismos em que aparece, os algarismos bem na ordem que aparece, 2, 5, 7. 2, 5 e 7. Excelente, ó. E aí a gente tem o 3,257. Bom, observe que aqui no item B a gente tem quase a soma padrão. Por que eu estou dizendo que temos quase a soma padrão? Está faltando aqui o número natural, né? A primeira parcela. Mas isso não tem problema. A primeira parcela você pode encarar como sendo zero. Ó. Então, 0 mais... Pronto, agora eu tenho aqui uma soma padrão, não é verdade? Ó, 0 mais 0,7, 0,01, 0, e assim por diante. Como é que eu represento essa soma? Você escreve a primeira parcela, que é um número natural, 0, vírgula. Depois escreve os algarismos bem na ordem que aparece, né? 7, 1, 3, 9. Então, 7, 1, 3, 9. Excelente. Bom, o item C, pessoal, no item C, eu também não tenho aqui uma soma padrão, porque está faltando a parcela do tipo 0, um algarismo após a vírgula. Mas isso a gente resolve facilmente. Assim, ó, você escreve 1 mais a parcela que está faltando, você pode encará-la como sendo o 0,0, na verdade, a parcela que está faltando. Que mais? Mais o 0,03. Pronto, eu tenho aqui agora uma soma padrão. Como é que eu faço para representar? Escreve o 1, né? Primeira parcela, vírgula. Depois escreve os algarismos na ordem que aparece. O 0 e o 3. 0 e 3. Bom, no item D, eu vou melhorar um pouquinho aqui essa soma, tá? Então é 5
mais, de acordo com as convenções que a gente fez, o 7 sobre 10 é 0,7, mais o 3 sobre 100 é 0,03, mais o 5 sobre 1000 é o quê? 0,005. Excelente. Observe que eu tenho aqui uma soma padrão. Como é que eu represento? Escreve a primeira parcela, que é o 5, o número natural, vírgula. Depois escreve os algarismos bem na ordem que aparece. 7, 3, 5. 7, 3, 5. Pronto. Excelente. Próximo exemplo. Faça como no item A. Você vai observar que ele está pedindo para a gente fazer exatamente o contrário que a gente fez no exemplo anterior. O que a gente tem aqui no item A? 2,76. Essa escrita representa uma soma. Qual soma? 2 mais 0,7 mais 0,06. Que ainda eu posso escrever na forma de fração como sendo 2 mais o 0,7 é 7 sobre 10 e o 0,06 é 6 sobre 100. Tá? Então vamos lá. Item B. O que representa essa escrita? Representa a seguinte soma: 5 mais esse 2 aqui é 0,2 mais 0,07 mais 0,008 mais 0,0009. Excelente. Bom, agora, escrevendo na forma de fração, isso vai ser 5 mais. O 0,2, pessoal, é 2 sobre 10. 2 sobre 10. Tudo isso para fixarmos bem o que significa um número com vírgula. O 0,07 é 7 sobre 100. 7 sobre 100. Depois o 0,008 é 8 sobre 1000. Sobre 1000. E por fim, o 0,0009 é o 9 sobre 10.000. Tá? Exercícios de fixação, exemplos de fixação. Bom, item C, o que representa essa escrita? Representa uma soma. Qual soma? Do zero, não precisa colocar, mais o 0,1, mais o 0,03, mais o 0,002, que escrito na forma de fração fica assim: 0,1 é 1 sobre 10, mais o 0,03 é 3 sobre 100, 3 sobre 100, mais o 0,002 é 2 sobre 1000, né? 2 sobre 1000. Excelente. Agora nós vamos falar sobre leitura de números decimais. Como a gente lê números decimais. Para isso, considere esse número decimal, né? 47,381. Bom, o que aparece antes da vírgula, pessoal, a gente chama de parte inteira. E o que aparece depois da vírgula, a gente chama de parte decimal. A parte inteira é um número natural. E para números naturais, a gente já sabe que, né, nesse caso, o 7 é a unidade e o 4 é a dezena. Para a parte decimal, nós vamos convencionar o seguinte: o primeiro número após a vírgula vai ser o décimo, o segundo número após a vírgula vai ser o centésimo, o terceiro número após a vírgula o milésimo, o quarto número após a vírgula é o décimo de milésimo e assim por diante, tá? Então, como é que você vai ler esse número? Como a gente vem falando até agora, 47,381, ou seja, você fala a parte inteira, vírgula, depois fala a parte decimal, 47,381. Ou você pode ler assim também, olha, 47 inteiros e 381 milésimos, tá, pessoal? Se tiver 3 algarismos após a vírgula, você lê o número formado por esses 3 algarismos e acrescenta a palavra milésimo. Por exemplo, 2,37. 2,37. Você pode ler assim, ó, 2 inteiros e 37 centésimos, porque tem 2 algarismos após a vírgula, tá?
Se tem 3 algarismos, você lê milésimos. Se tem 2 algarismos, você lê centésimos. Se tem um único algarismo, você vai ler décimo. Por exemplo, 1,8. É 1 inteiro e 8 décimos. Tudo bem? Mais uma observação é quando a parte inteira for zero. Por exemplo, olha, 0,23. Você não precisa falar a parte inteira. Basta dizer 23 centésimos. Tudo bem? Por exemplo, 0,125. Você não precisa falar a parte inteira, basta dizer 125 milésimos aqui no caso. E agora, para a gente finalizar essa aula, a classificação, pessoal. Dado um número decimal, a gente pode classificá-lo em decimal exato ou decimal inexato. Quando a gente vai dizer que um decimal é exato? Pessoal, a gente vai dizer que um decimal é exato quando a quantidade de algarismos após a vírgula for finita. Por exemplo, 2,39. Observe, após a vírgula existem apenas 2 algarismos. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o decimal é exato. Mais um exemplo, 0,134. Tá vendo? Após a vírgula existem 3 algarismos. Então aqui também eu tenho um decimal exato. Quando que a gente vai dizer que um decimal é inexato? Quando ele não for exato, ou seja, quando após a vírgula existir uma quantidade infinita de algarismos. Por exemplo, 1,234,7 e assim por diante. Tá? Os decimais inexatos, pessoal, de modo geral, são caracterizados com essa reticências aqui no final. Tudo bem? Bom, continuando. Dado um decimal inexato, a gente pode classificá-lo ainda em dízima periódica ou dízima aperiódica. Professor, quando um decimal inexato vai ser uma dízima periódica? Quando, presta atenção no que eu vou te dizer, quando após a vírgula, em algum momento, um algarismo ou um bloquinho de algarismos começarem a se repetir. Por exemplo, olha só, 0,3333 e assim por diante, tá vendo? Olha, após a vírgula, logo após a vírgula aqui, o 3 começou a se repetir. Então a gente tem aqui um decimal inexato chamado de dízima periódica. A parte que se repete aqui, pessoal, esse 3 é chamado de período. Mais adiante eu vou fazer uma aula específica sobre dízima periódica. Outro exemplo de dízima periódica é 1,21, 21, 21 e assim por diante, tá? Observe, logo após a vírgula, esse grupinho de algarismos aqui, o 2 e 1, começam a se repetir. 1,21, 21, 21 e assim por diante. Aqui, nesse caso, o 21 é o período, tá bom? Uma observação é que essa dízima periódica pode ser representada assim, ó, 1,21 barra, um tracinho aqui em cima. Significa que o 21 que vai se repetindo. Analogamente, no exemplo anterior, 0,3333, eu posso escrever 0,3 barra. Mais um exemplo, 2,13, depois 52, 52, 52 e assim por diante. Observe que aqui também eu tenho uma dízima periódica. Por quê? Porque após o 13 aqui, o algarismo 52, o 5 e o 2, né, que formam o 52, começam a se repetir. E essa dízima aqui, a gente pode representar assim, ó, 2,13, 52 barra. Excelente, excelente. Olha só. Nos dois primeiros exemplos, pessoal, a gente tem o que a gente chama de dízima periódica simples. Uma dízima vai ser periódica simples quando logo após a vírgula aparece o período, tudo bem? E aqui no terceiro exemplo a gente tem o que a gente chama de dízima periódica composta, ou seja, é o contrário da dízima periódica simples. Logo após a vírgula não aparece o período, aparece um algarismo ou um bloquinho de algarismos. Esse que no caso aqui é o 13.
E só mais um detalhe, aqui nessa dízima periódica composta, o 52 a gente chama de período e o 13 a gente chama de antiperíodo ou parte aperiódica. Bom, e por fim, dízima aperiódica. O que é uma dízima aperiódica? É aquela que não é periódica, ou seja, depois da vírgula, não existe uma regularidade dos algarismos. Nenhum algarismo ou um conjunto de algarismos se repete. E a dízima aperiódica mais famosa que existe, pessoal, é o π. Não sei se você conhece ele. É o 3,1415,926 e assim por diante. Classificação dos números decimais. Dado um número decimal, a gente pode classificá-lo em exato ou inexato. A gente vai dizer que um decimal é exato quando após a vírgula aparecer uma quantidade finita de algarismos. E a gente vai dizer que um decimal é inexato quando após a vírgula aparecer uma quantidade infinita de algarismos, que no geral é representado por essas reticências aqui, tá bom? Além disso, um decimal inexato pode ser classificado em dízima periódica ou dízima aperiódica. Quando a gente vai dizer que um decimal inexato é uma dízima periódica? Quando, em algum momento após a vírgula, um algarismo ou um grupinho de algarismos se repetirem. Quando a gente vai dizer que a dízima é aperiódica? Quando ela não for periódica, ou seja, quando após a vírgula não houver nenhuma repetição de algarismos. Tudo bem? E agora, pessoal, para finalizar esta aula, agora sim para finalizar essa aula, duas observações. A primeira, todo número natural é decimal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o 7 é um número natural. Eu posso encará-lo como sendo um número com vírgula, porque o 7 eu posso escrever 7,0, tudo bem? Então essa é a primeira observação. Todo número natural é decimal. A segunda observação, um decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira zeros após o último algarismo significativo. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, ó, você escrever 0,2 ou 0,20 ou 0,200 ou 0,2000, é tudo a mesma coisa. Tudo bem, então? Números decimais, definição, leitura e classificação.